cronograma, mas como nós lidamos com fenômenos psicológicos, sua prova foi a mais longa. Mas como assim? 20 questões? Todas têm que ter 20 questões. É a norma aqui da casa, não? Bom, vamos lá. Talvez as questões, né, tivessem um pouco maior, né, que as demais. Mas ainda assim achei as questões curtas. Bom, primeiro, vamos ao gráfico das notas. Não está não ficou muito evidente aqui o gráfico, mas a maior parte dos alunos ficou nessas duas notas aqui. Então, tirou entre 38 a 45. Essa foi a nota mais auferida, por assim dizer, nessa turma. Não foi, prof, as demais foram 10 questões. Bom, eu não sei porquê, totalmente exótico. O nosso padrão outorgado pela reitoria e também no manual dos professores é 20 questões padrão ENAD. Eu não sei por que razão alguns professores adotaram 10 questões. Exótico, mas talvez mais fácil também, né? Bom, então aqui, ó, a maior parte dos alunos ficou entre 38 e 42, a prova valia 50, então é uma alta porcentagem de acerto, e uma menor parte dos alunos ficou entre 42 e 48, uma nota mais elevada. De 48 a 50, eu não tive nenhuma nota nessa turma, ninguém gabaritou a minha prova. É interessante, não pensem que é uma crítica nem nada, mas é interessante a gente fazer um comparativo com as turmas da noite. Historicamente, em todos os meus cursos, as turmas da noite costumam ir melhor. E aconteceu aqui também. Na turma da noite, houveram 7 pessoas que gabaritaram a prova. Agora, não sei dizer, até hoje, enquanto professor, enquanto psicólogo social, eu tento entender qual é o fator que leva as pessoas da noite se saírem melhor do que a turma da manhã. Eu imagino que seja talvez um fator terceiro. Ou seja, o que a gente chama de fator terceiro dentro da estatística, dentro de ciências sociais? É um fator que vai se relacionar com ambas as causas, por assim dizer, e vai ser a causa verdadeira. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na Finlândia, sempre que o preço da banana sobe, aumenta o volume diminui o volume de mulheres grávidas, né? Enfim, são 2 casos aqui, a correlação é positiva, mas como que eu posso dizer, né, que a banana vai causar um aumento de gravidez ou redução? Na verdade, aqui atua um terceiro fator, que é o inverno, o frio. No frio, evidentemente, as pessoas se relacionam menos, e essa é a razão de menos gravidez, e da mesma forma que é a razão também que se eleva o preço da banana, porque as plantações elas se deterioram, né? Então, um fator terceiro. Então, eu imagino que a razão das turmas da noite irem melhor, né, historicamente, do que as turmas da manhã, talvez tenha algum fator terceiro, talvez a idade, talvez alguma outra coisa que eu ainda não sei. Se vocês souberem, se vocês tiverem algum palpite, eu fico aí à disposição. Porque eu sempre ouvi aquela crítica, geralmente do aluno da noite, assim, mas o aluno da manhã tá tranquilo, né? O aluno da manhã não sei o que e tal, mas o aluno da noite vai melhor, né? Não há razão, inclusive, da crítica, por assim dizer. Bom, então, ao longo desse bimestre, nós vamos lidar primeiramente com o tema preconceito dentro da psicologia social e comunitária, identificando os tipos de preconceito, racismo, sexismo, preconceito não só de gênero, enfim, todos aqueles que são contemplados no artigo 5, inclusive, da Constituição, e hoje esse é um tema que está em alta, né, inclusive dentro da psicologia social comunitária. Eu imagino que vocês devem acessar o site da American Psychology Association, né, que vai oferecer aí as informações mais modernas, né, sobre psicologia no mundo. E um dos temas que está em alta, né, é só observar o site há mais ou menos 2 anos, é justamente o racismo,
por conta, evidentemente, dos múltiplos episódios, né, evidenciados, sobretudo nos Estados Unidos, e mais precisamente esse ano, a morte, né, de George Floyd, que deu a origem não, né, mas que deu um revival, né, no movimento Black Lives Matter, né. Nós vamos falar também sobre agressão e violência, sobre as causas involucradas na agressão de maneira geral, enquanto fenômeno psicológico, conflitos sociais, altruísmo. O que é altruísmo? É você fazer bem ao próximo. Nós vamos identificar também as motivações, as causas, de acordo com a psicologia social comunitária. Nós vamos também ver a psicologia social aplicada à clínica, aplicada aos tribunais, sobretudo o tribunal de júri, onde o fator psicológico interfere muito na tomada de decisão. Nós vamos falar também da psicologia social comunitária aplicada ao meio ambiente, e aqui involucrando, sobretudo, né, algo que é bem contemporâneo, que é a questão do transtorno de déficit de natureza. Como todos bem sabem, né, de acordo com a lógica evolucionista, o cérebro humano ele ainda é o mesmo de quando nós vivíamos na savana africana há 6 milhões de anos atrás. Pouco mudou, né, 6 milhões não, perdão, gente, 200 mil anos atrás, né, que é o momento onde a área de Wernicke-Broca surge no nosso cérebro e, consequentemente, a linguagem, mas nós mudamos muito o ambiente natural e existe uma série de patologias e desconfortos relacionados a esse ambiente hostil, né, com o meio ambiente deteriorado, por assim dizer, né, essas paisagens excessivamente antropomórficas, né, mudadas pela ação humana. E, ao meu ver, o tópico mais emergente, possivelmente vocês vão ver muito disso na disciplina Temas Emergentes e Psicologia 1 e 2, são as ferramentas para os psicólogos sociais formularem, implementarem e avaliarem políticas públicas, sobretudo no Brasil, né? Essa é uma área que tem atraído muitos psicólogos, não exatamente no Brasil, que aqui a gente é um pouco mais atrasado, né? Vamos usar a linguagem correta, né, em relação aos países onde a psicologia ela se incorpora de forma mais séria, né, na sociedade, mas é um campo que vem atraindo muitas pessoas, né? No Brasil, a maior parte dos psicólogos sociais que vai atuar com políticas públicas está, sobretudo, na região centro-oeste, norte e nordeste, mas também tem muitas iniciativas no Sudeste e agora começa a ter também no Sul. É um campo de trabalho muito importante, né? Se nós imaginarmos que toda política pública é, em verdade, uma tentativa de manipular o comportamento das massas, né? Uma engenharia comportamental coletiva. E ninguém melhor para fazer isso, né? Tanto para pensar, para implementar e, sobretudo, para avaliar o sucesso disso, que não os psicólogos, e mais especificamente aqueles que têm formação em psicologia social. Bom, vamos lá. Então, dado os temas, vamos para a prova. Então, como nós vimos, né, Triplett, que fora um psicólogo social muito importante do século XIX, um dos primeiros a introduzir o empirismo, né, dentro da psicologia, ele conduziu uma série de experimentos laboratoriais em psicologia social, pedindo que as crianças enrolassem cordas de carretel de pesca. Sabe aquela molinete, né? Então, os resultados indicavam o seguinte: uma relação entre a velocidade em que a criança enrolava o molinete e a presença de outras crianças. Ou seja, uma coisa era a velocidade que ele fazia sozinho, outra coisa era a velocidade a partir do momento que você colocava essa variável independente, né? A presença de uma outra criança. Ou seja, a mera presença de outras pessoas tendem a afetar positivamente o desempenho das crianças. E uma série de outros estudos posteriores, com bicicleta, com futebol, com uma série de coisas, aferiram o mesmo padrão, né? Aqui, inclusive, é um gráfico dizendo que atividades fáceis, né, easy tasks, elas tendem a melhorar na presença de outras pessoas, a performance, e
atividades difíceis tendem a piorar na presença de outras pessoas. Então, nesse caso, a resposta é simples, é o processo de facilitação social. Quando você é exposto a uma outra pessoa e seu desempenho melhora por conta daquilo, é um fator de facilitação social. E a lógica é, na presença de outras pessoas, o desempenho tende a melhorar nas respostas dominantes, fáceis, naquela que já é dominada pelo indivíduo. Mas, contudo, tende a piorar em atividades difíceis, porque gera uma espécie de sobrecarga cognitiva. O indivíduo ele fica com medo de ser avaliado e o cérebro dele entra numa espécie de uma dualidade. Ele tem que lidar tanto com a atenção, né, em relação à tarefa, como também o medo da avaliação, e isso gera um desempenho subótimo, né, nas tarefas consideradas difíceis. Então, muito simples, né, facilitação social. Aí era só a gente olhar, inclusive, para as outras questões. Vadiagem social é um outro efeito também, mas aonde o indivíduo, ao contrário, ele diminui o esforço, porque ele está em grupo e sente ali que o esforço dele está diluído. O efeito de pensamento de grupo é genérico, então aqui não cabe. E preguiça social vai no mesmo sentido de vadiagem social. Bom, qualquer dúvida, gente, vocês me gritam aqui, tá legal? Bom, então aqui eu deixei um trechinho de um texto que eu publiquei em 2014 sobre a teoria evolucionista. Bom, então vou ler brevemente para vocês. A teoria evolucionista introduz duas grandes generalizações em ciências sociais. A primeira é que o Homo sapiens nada tem de especial em relação às outras espécies biológicas, ou seja, é uma espécie que está sujeita às mesmas pressões exógenas e endógenas do meio ambiente, ou seja, o que nós chamamos de variáveis distais e proximais. Né? Quando nós falamos da análise dos seres humanos, nós estamos sempre pontuando, né? Por exemplo, em análise do comportamento, as variáveis endógenas e exógenas que vão ali estar involucradas enquanto variáveis independentes, seja ser um ser humano ou um ornitorrinco, um cavalo, um bonobo. E a lógica é, inclusive, que quanto mais geneticamente o animal for em relação ao ser humano, mais parecido vai ser o comportamento, pensando que o gene nada mais é do que uma carta que diz como as proteínas vão se distribuir pelo corpo, inclusive a arquitetura neurobiológica. Né? Então, por isso que os grandes primatas, né? Bonobos, chimpanzés, orangotangos, gorilas e gibões vão ter comportamentos tão parecidos, né, com seres humanos. São espécies sociais, são espécies que formam coalizões políticas, são espécies que fazem guerra, são espécies que disputam território, enfim, tal qual os seres humanos. Bom, não obstante, os seres humanos eles são únicos, entretanto, não os únicos. Perfeito. Cada espécie evolui de maneira singular no intuito de resolver os desafios ambientais. Os seres humanos são como outros animais e estão sujeitos a todas as leis da natureza, em especial estão dependentes da dinâmica da própria seleção natural e sexual. A segunda grande generalização é em relação ao nosso cérebro e nossas capacidades cognitivas. Bom, então, visto isso, nós falamos aqui ao longo do bimestre de 5 grandes perspectivas teóricas. Nós falamos da teoria dos papéis, teoria do interacionismo simbólico, teoria do reforço, teoria cognitiva e teoria evolucionista. Ok? Foram essas que são as 5 principais teorias, as 5 principais perspectivas teóricas em psicologia social. Né? E uma não solapa, por assim dizer, a outra, né? Pelo contrário, uma complementa a outra. Então, nesse sentido, no que diz respeito à natureza humana, qual definição guarda mais relação com a teoria evolucionista? A resposta correta é: as pessoas seguem inclinações biológicas visando perpetuar os seus genes. Né? Essa noção
ela surge a princípio com Charles Darwin em A Origem das Espécies e mais especificamente em outro livro ainda mais importante de psicologia, que é a emoção nos homens e as expressões emocionais dos homens e nos animais, livro do Charles Darwin também. E mais especificamente a perpetuação do gene, ela vai essa ideia, né, enquanto axioma, vai ganhar corpo, sobretudo em Richard Dawkins, O Gene Egoísta. Aliás, um clássico, né, da década de 70 que todo psicólogo, ao meu ver, tem que ler, né? Obrigatório. Richard Dawkins, O Gene Egoísta. Em sequência, ao longo do bimestre, vimos dois dos campos de tópicos relevantes para a psicologia social. Primeiro, a relação entre psicologia social e pensamento social, que foi nosso primeiro tópico, ou melhor, nosso segundo tópico, e o primeiro tópico que foi a relação entre psicologia social e influência social. Nesse sentido, assinale a alternativa que se remete ao que mais te interessou nesse semestre, lembrando que todas as alternativas elas estão certas. Então, essa eu não vou nem passar um feed. Eu aqui respondi que o que mais me interessa é atitude e comportamento. Eu gosto muito disso, sobretudo dessa ideia de divergente, da pessoa pensar uma coisa, da atitude dela ir num sentido e ela fazer uma outra coisa, né? Depende muito do tipo de comportamento que nós estamos falando. Em alguns casos, a lógica é bem aderente, como, por exemplo, no comportamento eleitoral. Se o indivíduo ele tem uma atitude muito forte em relação a um determinado partido ou candidato, isso tende a se plasmar de alguma forma no comportamento eleitoral. Mas em outros fatores, em outras searas, nem tanto. E a gente discutiu isso em sala de aula. Por exemplo, nos Estados Unidos, em jogos comportamentais, né, feitos em sala, a maior parte dos alunos relata que é contra a trapaça, que trapaça é ruim, etc, etc, mas quando eles têm a oportunidade de trapacear, eles trapaceiam, né? É um efeito que nós chamamos, inclusive, de hipocrisia moral, aonde o indivíduo ele quer gozar, né, do capital social, da credibilidade que advém de você defender uma postura moral, mas ele não quer arcar com o ônus, né, involucrado nessa questão de ser um indivíduo moral de fato, né? Eu gosto muito disso, mas evidentemente que os outros temas eles são tão interessantes. Se eu fosse fazer uma seleção do mais interessante, para mim, pelo menos, seria primeiro esse tema, atitudes e comportamentos, segundo, persuasão, e aqui eu colocaria junto, né, os estudos clássicos de obediência e conformidade, como se fosse uma coisa só. A influência dos grupos em terceiro, a self e mundo social, e quarto, e perspectivas teóricas por último. Não que eu não goste das perspectivas teóricas, ao contrário, eu gosto, adoro, mas eu acho que os fenômenos psicológicos em sentido estricto e as teorias de médio alcance, elas são mais interessantes do que as perspectivas teóricas de maneira geral. Agora, quando fala que a minha prova é longa, eu entendi. Coloquei um texto bem grande aqui sobre emoção. Na verdade, é um parágrafo também de um texto que eu publiquei em 2013, enquanto ainda estava no doutorado, junto com outro doutor em psicologia social, que é o Geraldo Torres Silas, que é, aliás, uma figura bem interessante. Ele é conselheiro do Conselho Federal de Administração e ele leva a psicologia social para esse campo, né? Para esse campo da administração, sobretudo nessa área da psicologia organizacional, né? Ele é também mestre em psicologia social e do trabalho pela UNB, Universidade de Brasília. Bom, então aqui não precisamos ler todo o texto de emoção, contudo, era um parágrafo que trazia algumas pistas, né, sobre essa ideia aqui. Então, a pergunta é, qual teoria assume que, para começar, quando nossas atitudes em relação a algo são fracas, usaremos nosso comportamento e as nossas emoções involucradas ao mesmo,
e suas circunstâncias como pistas para nossas atitudes. Ou seja, se me perguntarem, por exemplo, Thiago, você gosta de comer cachorro? Se eu for só pelo meu ponto de vista moral, eu vou falar que não, né? Não, imagina, eu gosto de brincar com cachorro, não comer cachorro, né? Mas agora, dentro da teoria da autopercepção, que é, né, a nossa resposta, o indivíduo, ele primeiro, ele vivencia a situação, ele sente a emoção, e a partir dessa emoção ele forma a cognição. Como, por exemplo, num encontro, né, romântico. Suponha que tem lá um casal, tal, não rolou nada, de repente aquele beijo, emoção para lá, emoção para cá, e se forma aquela atitude, né? Ah, eu gosto de Beltrano, né? Isso é a teoria da autopercepção. E é uma teoria que eu gosto muito, por assim dizer, e eu acho uma teoria bem explicativa, na verdade, né? Mostrando que a formação das atitudes ela não é tão simples assim, né? Antes da década de 60, todos os psicólogos sociais eram indubitáveis em dizer que era a atitude que fomentava o comportamento. A teoria da autopercepção ela inverte essa história e diz que é o comportamento que fomenta a atitude, e, na verdade, ambas as perspectivas elas estão corretas, né? Como eu bem disse, no caso, por exemplo, do comportamento eleitoral, ou ainda, por exemplo, no comportamento relacionado à fé confessional. Se você, por exemplo, gosta muito de uma religião, sua atitude é positiva em relação a isso. Isso pode ser, de alguma forma, um preditor de você ir participar do culto na religião A e não na religião B. Mas agora, outros fatores vão se explicar melhor pela teoria da autopercepção, principalmente quando você não tem elementos culturais para ter uma atitude forte em relação ao tema, né? Então, sei lá, pergunta para alguém assim, o que você acha do Lukashenko na Bielorrússia? Bom, enfim, eu conheço, eu sei o que é, mas a maioria das pessoas fala, sei lá, né? Não sei, né? Mas a partir do momento que ela vê uma informação que o Lukashenko tá dando porrada em todo mundo, que ele está há 28 anos no poder e quer permanecer ainda mais, né? Que ele é um ditador, tal, aí isso pode afetar as atitudes, né? A partir desse novo cabedal, desse novo repertório. Bom, em continuidade, a teoria cognitiva promulga que os processos cognitivos, como, por exemplo, memória, julgamento e percepção, são variáveis independentes mais relevantes do comportamento social. Depois me respondam aqui, gente. Vocês já tiveram a disciplina estatística? Deixa eu até voltar para ouvir a resposta aqui. Vocês tiveram, gente, a disciplina estatística ou bioestatística? Tivemos bioestatística. Ok, então vocês entendem bem, né? Quando eu falo de variável independente e variável dependente. Variável dependente é aquela que sofre efeito e variável independente é aquela que causa o efeito, né? Então, sei lá, deixa eu ver. Eu comprar um novo tênis da Nike SB é uma variável dependente, e eu ter dinheiro e gostar do tênis são variáveis independentes, ok? Aí, enfim, quando nós estamos falando, né, de comportamento, para medir o comportamento do ponto de vista quantitativo, aí você tem que fazer uma regressão linear, caso haja, né, correlação entre as variáveis, e aí você vai mensurar as questões, né? O R quadrado ajustado, ele vai dar a porcentagem, né, de que do quanto você explica o comportamento dependente a partir da variável independente. O valor de ANOVA ele vai determinar a significância global do modelo, e o teste de T-Student vai aferir a consistência de cada uma das variáveis. Então, vamos fazer aqui um rápido aqui. Então, eu coloquei essas duas variáveis, o gostar do tênis e o ter grana. E vamos supor que o R quadrado ajustado foi de 430. Então, 43% do comportamento de comprar o tênis Nike pode ser explicado através dessas duas variáveis. Aí eu preciso olhar para os outros números. O teste de ANOVA, né, a avaliação global do modelo,
Se ele deu 0,00, é que existe 0% de chance de eu estar errado, né? Em qualquer estudo psicológico, o intervalo de confiança é de 95%, ou seja, 5% de probabilidade de dar erro. Então, aqui, tanto o valor de ANOVA quanto de T-Student não pode ultrapassar 0,50. Enfim, nos estudos que vocês forem fazer, a regressão linear, na verdade, é muito simples, né? Você não precisa saber fazer a conta, né? Quem faz a conta para você é o Excel, é o SPSS. Aliás, depois vocês me respondem. Vocês tiveram que fazer conta na mão na hora de fazer essa disciplina? Porque eu já lido com estatística já há muitos anos e, de fato, eu sei lá como que eu faria se acabasse a luz, se acabasse o mundo. Aliás, eu já ouvi até de alguns professores de estatística, tipo, o aluno tem que saber fazer na mão, né? Porque se acaba a luz, né? Como que ele vai fazer, né? Claro, né? Como se acabando a luz, a primeira coisa que você pensa, fala, nossa, eu preciso fazer uma regressão linear. Enfim, mas depois me respondo se vocês tiveram que fazer na mão ou não. E já digo que não precisa, na verdade, né? O que você precisa saber é interpretar a teoria, os resultados, né? É organizar os dados, colocar eles em coluna lá no Excel, simples também, e o SPSS, o R, o, sei lá, o programa que você estiver usando, ele vai fazer a conta, você só precisa saber olhar para o resultado e interpretar. Isso é isso e isso é aquilo. Bom, então a gente foi longe nessa da estatística. Bom, vamos logo à pergunta. Quanto à mudança de comportamento na teoria cognitiva, é correto afirmar que é um estado de incoerência cognitiva. Ou seja, não exatamente o estado de dissonância cognitiva, mas de incoerência. Então, quando o indivíduo ele se percebe incoerente, quando, sei lá, por exemplo, ele está lá quase comprando uma roupa e fala, nossa, eu odeio esse tipo de roupa, isso é muito zoado, né? E ele desiste daquilo, ele vai fazer uma outra coisa. Isso é um estado de incoerência cognitiva. Depois vocês me respondam, gente, que eu te perguntei para vocês como foi a disciplina de bioestatística. Vocês analisaram resultados, etc, etc. E lembrando que vocês têm microfone, gente. Vocês podem também falar com o professor. É algo bem educado também, principalmente quando o professor pergunta. Bom, questão C. 6. Sally está interessada em comprar um DVD player e está impressionada com os muitos modelos disponíveis em sua loja de eletrônicos local. Ela decide consultar uma revista dedicada a revisar a qualidade dos eletrônicos domésticos. Depois de ler uma série de artigos afirmando prós e contras de cada modelo, ela decide comprar por um DVD player. Ou seja, aqui a variável independente involucrada foram os artigos consultados, né? Sally foi persuadida a comprar este DVD player, em particular por causa do caminho tararará para a persuasão, o caminho central, né, para a persuasão, que é quando o indivíduo ele é persuadido pelos argumentos que estão involucrados naquela questão. Se fosse, por exemplo, se ela tivesse escolhido o DVD porque ela achou, sei lá, um vendedor bonito, ou porque, por algum outro fator, né, que não as informações, essa seria uma rota periférica, ok? E as outras rotas alternativa e atalho não existe. O que existe é algo que nós chamamos na teoria cognitiva de atalho cognitivo, que é uma simplificação de fatores, né, dentro de um cabedal, mas não vai dentro desse diapasão. E aí, gente, eu estou esperando a resposta. Vocês tiveram... Como foi a disciplina de bioestatística? O que vocês estudaram, né? Vocês analisaram resultados? Vocês podem escrever ou, de preferência, falar aqui. Vai ser muito bom. Demonstra bastante educação, inclusive. 7. Os seres humanos, enquanto seres sociais, são passíveis de influências mútuas. Nesse sentido, tararará, é o processo pela qual uma mensagem induz mudanças nas crenças, atitudes do comportamento.
persuasão. Persuasão. Pedalada cognitiva, sei lá, eu misturei pedalada fiscal com isso aqui. Estima pessoal, não. E efeito holofote, na verdade, é aquele que nós vislumbramos estar sendo observados mais do que estamos de fato. Questão 8. Quando adolescente você gostava de correr. Como resultado, seus pais compraram novos tênis de corrida para você após cada marca importante. Por exemplo, quando você correu a primeira maratona. De acordo com a teoria da autopercepção, e também, que é uma teoria, uma teoria de médio alcance, e também a teoria do reforço, que é uma perspectiva teórica. O comportamento dos pais, provavelmente, eu fiz 2 provavelmente aqui, mas sou sorry, gente. Provavelmente, tarará, a motivação intrínseca de fazer a corrida. Aumentou, né? Na verdade, o tênis ele serve como uma espécie de um reforço positivo, da mesma forma que receber o tênis induz a uma emoção positiva e pode levar o indivíduo a refletir que ele gosta de correr. Então, possivelmente, aumentou. Gente, qualquer dúvida, eu tô aqui, hein? Tô aqui na minha palestra, no meu monólogo. Nem parece aula, né? 9. Ash e Milgram, Salomon Ash e Stanley Milgram são considerados figuras únicas dentro da psicologia social do século XX. Nesse sentido, os estudos de Milgram exploraram tarará, e os estudos de Ash exploraram tarará. Nesse caso, a ordem correta Milgram explorou a obediência em laboratório, a obediência à autoridade, enquanto Ash explorou a conformidade, né? Que é um ajuste temporário da sua conduta, que não é necessariamente uma mudança de atitude. Questão 10. Qual das alternativas a seguir ilustra a influência da mídia por meio de um fluxo de comunicação em 2 etapas, né? O two-step follow. Então, aqui tem até um exemplo interessante. Você tem os meios de comunicação de massa que vão passar para os influenciadores. Então, aqui eu posso falar, por exemplo, de professores, jornalistas, políticos, artistas, digital influencers, etc, etc. E esses, por sua vez, passam para os demais, né? Esse é um fluxo de comunicação em 2 etapas. E a situação que vai melhor exemplificar um homem compra um novo detergente após ser recomendado por um amigo que tinha lido que era ao mesmo tempo eficaz e ambientalmente seguro em um artigo de uma revista de consumidor. Ou seja, alguém leu, esse alguém falou para outro e esse outro tomou a sua decisão, ou seja, mudou a sua atitude. Isso se involucrou na forma de um comportamento a partir daí, né? Uma comunicação em 2 instâncias. Mas nada, gente. Bom, vou perguntar pela última vez, gente. A disciplina bioestatística, gente, como que foi? Vocês analisavam resultados? Vocês interpelavam estudos psicológicos? Como foi? Ficamos produzindo um artigo quase um período todo, porque o professor queria publicar os artigos mais relevantes. Ah, que legal. Em relação ao conteúdo, não lembro muito, mas diria que foi algo superficial. Ok. Bom, se vocês quiserem, eu posso ajudar de alguma forma. Nós analisamos alguns dados e sim, usávamos a calculadora. Ufa, mas não lembro muito bem como funcionava. Calculadora é roubada, gente. É computador, precisa. Excel. Também não lembro muito da matéria. Então, esse que é o problema. Ficar fazendo muito... tem que ver mais na verdade, saber organizar dado e aplicar. Vocês publicaram esses artigos? Já é um ponto interessante, né? Se publicaram é um baita ganho. Mas se não, foi mais ou menos. Vamos lá. Estatística é vida, hein, gente? E olha que eu odiava matemática na escola. Odiava. Simplesmente odiava. Mas odiava porque eu não via função, né? Eu perguntava pro professor, para que serve essa droga? E o professor falava, isso aí serve para passar no vestibular.
Como se a vida se resumisse, né, a um vestibular. Enfim, mas a partir do momento... a estatística, para falar bem a verdade, eu aprendi meio que sozinho. Eu tive disciplina disso na faculdade também, nas pós-graduações, mas eu me deparei mesmo com a necessidade da estatística quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado. Ou eu tinha que fazer a estatística, ou tinha que pagar alguém para fazer, mas aí eu não ia entender. Então eu comprei um livro que era... Aliás, eu tenho aqui em algum lugar. Guia SPSS para iniciantes. Social Science Statistical Pack, né, que é o SPSS, que é o programa que os psicólogos usam para estatística. Então, eu fui lendo sozinho ali, tentando. Muito fácil, gente. É fácil demais estatística. Enfim, se vocês quiserem, a gente pode ver um curso, alguma coisa, mas eu acho que, sei lá, é 1 hora que você precisa para aprender estatística, não um semestre inteiro, né? Eu odeio até hoje, não chegamos a publicar. Não pode odiar, gente. Odiou porque não pegou legal, Agna. Na boa, estatística é vida demais. É 1 hora que precisa para aprender. Ali precisa aprender o básico, que a estatística descritiva, valor mínimo, máximo, média, pronto, né? Que é uma fotografia que você tira do fenômeno e você relacionar. Correlação e regressão linear. É isso, só isso. Precisa de estatística, tipo, em 1 hora. Mas é que você precisa saber fazer no computador e o que é o resultado. Depois disso, é só paixão. E se não for paixão, enfim. Bom, 11. Embora sua mãe tivesse que importuná-lo para limpar o quarto quando criança, ela sempre elogiou o seu desejo de manter seu quarto limpo e organizado quando você terminasse. Isso nunca aconteceu comigo. Os comentários dela provavelmente trará sua motivação intrínseca para manter um ambiente limpo e ordeiro por conta própria. Aumentou, né? É um reforço. Entra muito naquela lógica, eu até falei, eu acho, para vocês, do Ramachandran, do campo educacional, né? Que ele levou vários livros difíceis para as crianças e a única coisa que ele fazia era elogiar. E só aquele elogio por si só já era uma motivação para as crianças aprenderem e irem muito além, né, do que o professor esperava. Bom dia, professor. Está me ouvindo? Nossa, bom dia, quem é? É a Giselda. Elda, você está com uma voz bonita hoje. Ai, obrigada. Professor, eu quero questionar essa questão. Manda bala. Então, eu sou mãe, já fui mãe de adolescentes, hoje eu tenho 2 semi-adultos. Certo. E quando eu fiz essa questão, eu coloquei lá, aumentou, porque na teoria, esse seria o certo. Mas na prática, quando uma mãe ela cobra do filho que ele precisa limpar o quarto, manter o seu ambiente organizado, ele não vai se sentir motivado, vai enfraquecer a motivação dele e vai dizer, ele ainda inclusive vai dizer o seguinte: eu até pensei em fazer, mas porque você está me enchendo o saco, eu não vou mais fazer. Então, Giselda, você está certa. Esse é um efeito que a gente chama de reatância cognitiva. Ele até queria fazer o negócio, mas aí ele vem em encheção de saco e ele fala, vai se catar, não vou agora que você falou assim. Por isso que na questão eu coloquei o elogio, que ela elogiava muito. Isso, a mãe elogiava muito depois que estava feito. E por causa disso, eu acabei errando a questão, porque eu coloquei a minha realidade. Não, Com mas os meus filhos, até hoje não funciona. Eles sempre dizem, eu até pensei em fazer, mas porque você falou, hoje não vai acontecer, não rola, né? eu gostei. Porque eles se sentem manipulados, isso já desde a adolescência. É Eles lógico. diziam que é uma forma dos pais manipularem os filhos para fazer o que eles querem e não o que é preciso. Tipo, eles querem no sentido dos pais, né? O que os pais querem. Então, é só um Não, gostei. comentário aí da. Eu gostei muito do seu ponto de vista, é verdade. Talvez, próxima vez que eu for elaborar uma questão assim, eu vou deixar só o elogio. Vou tirar
ou A cobrava. primeira parte do texto, né? Que é onde fala como a mãe age. Porque só com o elogio, claro, todos nós nos sentimos motivados com elogios, mas a mãe primeiro cobrou uma atitude que vai levá-los a um elogio. Não, não rola, dos adolescentes dos dias de hoje não rola mais. Eles não se O, enganam, eles não se deixam enganar. As crianças, elas deixam de permitir a manipulação dos adultos. Isso eu digo, crianças inteligentes, que têm bastante equilíbrio emocional. A partir dos 7 anos de idade, eles começam a questionar o que os adultos estão falando e impondo ou tentando manipulá-los a fazer. claro. Mas isso é importante, Giselda. Na verdade, é um marcador muito importante, inclusive do próprio desenvolvimento da criança. Depois dos 4 anos de idade, a criança ela desenvolve algo que a gente chama de teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a capacidade de inferir, ou seja, de imaginar o que o outro está pensando. Entende? Eu olho, por exemplo, para a Giselda e eu falo, olha, eu acho que ela está contente, acho que ela está pensando nisso, acho que ela está pensando naquilo. E essa é a base, inclusive, para você conseguir persuadir alguém, entende? Para você conseguir convencer algo. Então, é esperável mesmo que depois dos 4 anos, e mais entre os 7 e 8 anos, isso se torne muito mais sofisticado, né? A mentira, por exemplo, é um fator aqui claro, os pais vão odiar, né, quando os filhos mentem, mas é um sinal de sofisticação cognitiva, na verdade, apesar de ser um comportamento que a gente não gosta. Mas eu tô lendo a questão, ela não tá tão ruim assim, ó, porque eu escrevi assim, ó, que os comentários dela, provavelmente, e os comentários eu estava me referindo ao elogio, mas eu gostei muito do seu ponto de vista, e eu tinha até formulado uma outra questão que eu não coloquei, que era tipo assim, fulaninho gosta muito de viajar, de ir para casa dos pais quando ele está de férias da faculdade de verão lá, né? Tá nas férias de verão, mas nesse verão a mãe obrigou ele a vir e ele de pirraça não foi, né? E como chamaria isso? Isso se chamaria uma reatância cognitiva, que é um estado onde a gente busca impor a nossa individualidade em revelia dessa tentativa de manipular. Mas gostei, enfim, e eu acho que você tem que trocar a estratégia com os filhos, hein? Talvez mais elogiar, né? Talvez, nossa, filho, como o seu quarto fica bonito, arrumado, e faz tempo que isso não acontece, né? Talvez adotar um caminho, uma rota assim. Enfim, a minha mãe, né, nunca me elogiou para limpar o quarto, era só briga. Então, o que eu podia negligenciar, eu negligenciava e ainda falava, né? Mas para que eu vou arrumar a cama se eu vou deitar nela, né? Logo em seguida. Enfim, vai meio que por aí. Mas eu concordo com você e gostei muito do seu ponto de vista. Bem legal. Foi engraçado até, legal. Valeu, professor. Bom, vamos lá. 12, questão 12. Carreta Furacão. Já viram já, gente? Carreta Furacão. Saudade. Quando acabar a pandemia, quero ir na praia ver a carreta Furacão passar. A psicologia social tem foco na interação entre seres humanos. Nesse sentido, duas ou mais pessoas que interagem e se influenciam por mais de alguns momentos é o que os psicólogos sociais chamam de... Nossa, essa tá baba, hein, gente? Grupo, né? Porque olha as outras, Harlem Shake. Lembra o que era Harlem Shake? O negócio que o pessoal fazia assim? É um grupo também, mas não, enfim, né? Nem todo grupo é um Harlem Shake. Mesma coisa, um clã. Todo clã é um grupo, mas nem todo grupo é um clã. E multidão. Nem toda, na verdade, a multidão, ela nem sempre ela é um grupo. Se as pessoas elas não interagem entre elas e elas não se reconhecem como nós, não é um grupo. E a psicologia social, sobretudo a sua vertente comunitária, ela tem esse como principal foco, o grupo, né? Seguindo a lógica do efeito holofote, 2 pontos.
Preocupados com a impressão que causamos em terceiros, somos inclinados a acreditar que os outros estão reparando mais do que estão sendo de fato. Nesse sentido, qual situação a seguir mais remete a essa teoria? Aí eu coloquei várias ali, mas a que mais se encaixa é a suposição de que todo mundo está olhando para a espinha em seu queixo. Então, eu estou com uma espinha aqui no queixo, estou fazendo a live aqui grilado, né? Falando, caramba, né? Será que o pessoal está ligando para minha espinha e tal? E, na verdade, o aluno está dormindo, ou foi passear, enfim. Normal, né? Nós é aquela lógica, né? Você sai de casa, cabelo meio bagunçado, tal, não deu muito tempo para arrumar e você fica grilado. Nossa, tá todo mundo reparando e não tem ninguém reparando, na verdade. 14. De acordo com a definição que está no texto, qual dos seguintes não é um grupo? Aí eu descrevi vários aqui, né? Mas o fator comum é que todas as descrições havia algum tipo de interação, como, por exemplo, médico com paciente. São duas pessoas, elas estão interagindo. Grupo. 3 pessoas no mesmo táxi que decidem quem é deixado primeiro. Então, elas estão trocando ideia entre elas. Grupo. 4 pessoas trabalhando juntas em um mesmo projeto de classe. Estão interagindo. Grupo. Agora, 5 pessoas que não interagem entre si no ônibus da cidade. Está lá no Inter 2. Então tem um sentado lá na frente, outro lá no fundo, no meio, e um não está bolando ideia com o outro, não tem. Não é grupo, ok? Quase já perdi o alvo aqui. Vamos lá. 15. A interação social permite transmissão, recepção e assimilação cultural. Isso um exemplo interessante são as gírias ou ainda o sotaque, né? Você vai morar para uma determinada região e fica lá muito tempo, mesmo que seja o mesmo idioma, as outras pessoas transmitem aquela forma de falar e você assimila aquilo culturalmente. Outro exemplo de assimilação cultural é chamar aqui a salsicha divina, né? É algo que só se faz aqui em Curitiba, não tem nenhum lugar do planeta que isso acontece. E eu mesmo, por exemplo, vim morar aqui e assimilei isso, né? Vina. Mas tem uma história por trás disso. Pois os seres humanos possuem adaptações cognitivas específicas que permitem a comunicação entre mentes, pois toda cultura, para ser assimilada, demanda de uma grande capacidade de aprendizagem num diapasão onde as informações são extraídas do ambiente e interpretadas pela mente. Enfim, nesse sentido, qual dos seguintes é um exemplo de como as nossas atitudes e comportamentos são moldadas por forças externas? E aqui o melhor padrão nossos padrões de rapidez, beleza e igualdade variam de acordo com a nossa cultura. Então, por exemplo, na nossa cultura, na Polinésia, nossa, agora me perdi. Na Oceania, em Nova Guiné, os tapaucos papuãs, um padrão de beleza que eles têm é o lábio estendido. Então, eles usam como se fosse um prato para ir aumentando, aumentando, aumentando. E aquele é o padrão de beleza naquela cultura. Na nossa cultura, existe um outro padrão de beleza. Na Mauritânia, por exemplo, as mulheres mais bonitas são as mais obesas. Entre as comunidades tradicionais do Japão, as mulheres que têm aqueles pezinhos deformados de geisha, né, elas vão quebrando ao longo da infância, são as consideradas mais bonitas. Enfim, e aqui a fluidez da variação cultural, porque a cultura, como eu costumo dizer, ela vai afetar as suas ideias, ou seja, o que você pensa, o que você estabelece como objetivo, como desejável, os seus valores, ou seja, o que é certo ou errado, o que é bonito ou feio, e também a percepção, como você enxerga o mesmo fenômeno. Na nossa cultura, nós vemos um avião e vemos um avião, né? Agora, entre os Zeste, entre qualquer a tribo que ainda não tenha entrado em contato com a civilização, um avião ele é um demônio, ele é uma outra coisa, né? A questão de percepção.
aqui, né, pensando nas perspectivas teóricas, é sobretudo o interacionismo simbólico que vai lidar com as questões da psicologia cultural, né? Vai entender que as pessoas elas interpretam papéis, mas elas não são passíveis nisso, né? Elas mudam de papel, elas alteram o próprio papel, elas passam isso para frente, e o próprio papel é uma construção social, né? Na verdade, a realidade, né, ela é uma construção social coletiva. 16. Pessoas com baixa autoestima, tarará, têm problemas clínicos, incluindo ansiedade, solidão e transtornos alimentares. Muito provavelmente, né? A autoestima ela é um fator de autoavaliação em relação a si mesmo, e a baixa autoestima ela está relacionada a uma série de patologias, transtornos e comorbidades, né? Dentre elas, nós podemos falar, por exemplo, as ligadas ao corpo, né? Como bulimia, vigorexia, anorexia, enfim, e o próprio suicídio, por assim dizer, como a gente saiu do Setembro Amarelo, ele vai se correlacionar de maneira muito forte com a baixa autoestima. 17. Quando Milgram, eu gostei desse desenho porque ele faz exatamente como era o experimento do Milgram, né? Você tinha um cara de jaleco mandando, alguém dando choque e um ator fingindo que estava levando choque. Era isso, o experimento de Milgram. Quando Milgram conduziu sua primeira série de experimentos com amostras de homens de 20 a 50 anos, ele descobriu que 60%, ou seja, a maior parte deles, percorreu todo o caminho para 450 volts, ou seja, a voltagem fatal. E o examinador, inclusive, falava, olha, a 450 volts é a dose fatal, mas é importante que você faça isso. E mais de 60% das pessoas foi até aqui, e a motivação para o Milgram fazer esse estudo foi o próprio fato de vários familiares dele terem parado nos campos de concentração durante o Terceiro Reich, né, da Alemanha, na Alemanha nazista, em Dachau e Auschwitz, né? Então ele queria saber se existia algo muito bizarro com aqueles soldados, né, que faziam aquelas atrocidades com as pessoas, ou se, em determinadas circunstâncias, qualquer um era capaz de executar. Esse experimento do Milgram ele foi considerado antiético porque depois ele causava uma espécie de um transtorno na pessoa, né? Porque eu virava e falava, ó, Thiago, é mentira, tá? Ele não morreu, mas você é foda, né? Você foi até a dosagem fatal, né? Você é um assassino. E isso ficava batendo ali, né, no cara, né? Ele, caramba, né? Como eu fui de ser capaz, etc, etc. Hoje, esse tipo de experimento ele ainda é feito, mas no computador. Ou seja, o testado, ele é, na verdade, um avatar digital, então não há nenhum constrangimento ético nesse sentido. No final da década de 60, teve um estudo chamado The Nurse of Death, Enfermeira da Morte, aonde replicaram as condições. Você tinha um paciente de mentira, um médico de mentira, e esse médico de mentira falava para a enfermeira, ó, tá vendo esse cianureto aqui? Preciso que você injete ali naquele rapaz. E ela falava, né, nossa, mas isso não vai matar, né? É possível, mas você tem que fazer. E, de novo, mais de 60% da amostra aqui elencada fez esse ato de morte, né? O que denota aqui essa questão da obediência à autoridade. Bom, em 81, Valget observa que alguém recebe um choque elétrico. Alguns, mas não todos os participantes foram solicitados a fazer uma expressão de dor sempre que o choque foi implementado. Os resultados indicaram que, em comparação com os alunos que não precisavam fazer uma expressão de dor, aqueles que transpiraram mais e tiveram batimentos cardíacos mais rápidos sempre que absorveram a pessoa em choque. Com qual teoria os resultados são mais consistentes? Aqui você sente, né, o choque e depois forma a sua opinião em relação a ela. É a teoria da autopercepção.
percepção, né? Você não sabe o que é um choque, levou um choque, não curtiu, aí a sua atitude se forma a partir dali. De novo, os mestres aqui da carreta furacão. De acordo com psicólogos sociais, um grupo existe quando duas ou mais pessoas interagem e influenciam uma outra. E, aliás, responderia até a outra questão, inclusive, também se percebem como nós, né? Também se percebem como nós. Aliás, existem vários efeitos, né, do se perceber como nós, né? Bandura tem aquele experimento, né, de Robert Cave, em um acampamento, né, dividiram dois grupos, o grupo A e o grupo B, e deram ali uma incitada ali na competição, e isso gerou um grande antagonismo entre grupos, né? Aliás, essa é uma lógica universal. A partir do momento que você divide uma mesma população entre dois grupos, o grupo já se percebe como nós, o indivíduo já se percebe como nós, e ele passa de alguma forma a defender esse grupo. Claro que vai depender do grau, né, de que ele se sente coeso, né, preso em relação àquele grupo. Kaique é bom de bola. Aliás, só comentando, eu fiz essa aqui em homenagem a um colega da noite, né, que se chama Kaique, é um bom aluno de psicologia social. Foi uma brincadeira que eu fiz com ele. Kaique é bom de bola e está sempre e sempre que está na presença de uma plateia, ele costuma jogar ainda melhor. Nesse sentido, tararará, refere-se ao fortalecimento de respostas dominantes na presença de outras pessoas. É a facilitação social, que como a gente viu lá na nossa primeira pergunta, né? Com o triplet, quando nós estamos na presença de outras pessoas, realizando atividades fáceis, o desempenho melhora. Mas quando nós estamos fazendo atividades difíceis, o desempenho piora, né? Então, nesse caso, a facilitação social. E, por fim, última pergunta. Alan Wicker causa uma grande mudança nos estudos em psicologia social que relacionam atitudes e comportamentos. Em 69, Alan Wicker completou uma revisão de dezenas de pesquisas. Esse método que ele usou, vocês podem usar, inclusive, no TCC de vocês, é o que a gente chama de uma meta-revisão. É uma meta-análise. É uma análise da análise. Então, ele pegou mais de dezenas aqui, mais ou menos uns 80 estudos diferentes que vinham sendo feitos desde 1930, que colocavam esses dois temas, atitude e comportamento. E ele percebeu que era uma constante, em alguns mais, em alguns menos, a divergência. O cara falar uma coisa e fazer outra. Ele pensar de um jeito e agir de uma outra forma, né? Nesse sentido, ele concluiu que as atitudes expressas das pessoas, tarará, previam seus comportamentos variados. Na verdade, raramente previam seus comportamentos variados, né? Então, o indivíduo ele fala uma coisa, mas ele age em outra. Em muitos casos, a atitude é sim um preditor de comportamento, mas não em todos. Fui pedir um chineque em Juiz de Fora. Pink Guy Vibes. Pois é, vai pedir o chineque em Juiz de Fora e não vai ganhar nada, né? Essa que é a verdade, né? É que nem na Bahia, né? O pão, eles chamam de cacetinho. Imagina você chegar numa padaria aqui e chamar dessa forma, né? Enfim, a variação cultural é incrível. Aliás, aqui eu acho que eu já devo ter contado essa história, mas ela é boa, eu conto de novo. Quando eu vim morar aqui em Curitiba, enfim, estudante, né, tal, você come o quê, né? Hot dog, né? Salsicha. E eu fui num açougue ali em Santa Felicidade, bem tradicional, era um polaco de 2 metros de altura, com um bigode que cobria a boca, que me atendeu. E eu falei para ele, me veja 1 quilo de salsicha, por favor. Nossa, ele me olhou com uma cara assim, abriu o olho e falou, salsicha? 1 quilo? Eu falei, para fazer o hot dog. Aí ele abriu o olho de novo, assim, ele saiu meio triste, assim. Aí ele voltou, gente, com
Ele voltou com umas salsichas enormes, um negócio gigante, assim, gigante mesmo. Eu nunca tinha visto. Salsicha de tu. E foi pondo assim na sacola. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Como que eu vou fazer um hot dog com isso aí, né? Vou ter que pôr um pão gigante, né? Uma baguete. Ele é o salsicha, você pediu, tá aqui, né? Aí eu vi na vitrine, né? A salsicha ali, né? Inscrito, né, na embalagem da salsicha. Eu falei, não, cara, essa aqui, ó, pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Aí ele, Vina. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, tá se fazendo vinagrete, eu faço em casa, cara. Eu quero salsicha. Enfim, mas depois aí eu entendi que ele estava chamando de Vina. E tem uma história até, na verdade, isso. Era uma marca, agora eu não me lembro o nome, de salsicha que era muito popular aqui em Curitiba na década de 60, que era um nome em alemão, que era Weina, sei lá o quê, não um nome grande, né? Weina, sei lá o quê. Weina, sei lá o quê, é muito difícil de falar, e virou Vina, né? Virou Vina, ao ponto de se tornar a regra dominante. É muito interessante, né? Como esses termos, né, vão surgindo. A linguagem, ela é isso, né? Ela é como uma Wikipedia, né? Ela é construída de maneira geral, né? Com um outro exemplo é o forró, né? Um ritmo, né, que se tornou tão popular, etc, etc. Mas na primeira metade do século XX, quando esse ritmo não existia, os ingleses no Nordeste, né? Eles, enfim, na construção ali das ferrovias, eles faziam aos finais de semana festas e escreviam assim na faixa, assim, né? For all, né? Para todos, né? For all, for all. E for all é muito difícil falar, ficou forró, 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 ao ponto de hoje, né? Nós nem sabemos a origem, né, do termo, né? Eu acho muito interessante isso, como essas coisas elas são construídas, né, de maneira coletiva. Eu amo esse tema linguagem. Aliás, eu estou querendo dar um curso de linguagem. Enfim, que agora com esse negócio de pandemia, tal, legal seria dar esse curso presencial, na verdade, para interagir bastante e tal. Mas quem sabe mais para frente. É um tema muito interessante, a linguagem, e é o que nos diferencia, na verdade, dos demais animais, né? Nós temos linguagem, nos comunicamos por linguagem e acumulamos cultura a partir da nossa linguagem. Salsicha causa câncer. Ainda bem que no Paraná comemos isso. É verdade. Ufa, agora tô aliviado. É verdade. Aqui no Paraná, tranquilo. Gente, só apresentei os temas para vocês do segundo bimestre. Deixa eu ver aqui. Então, basicamente, a gente vai falar na aula que vem de preconceito. Vamos definir o que é preconceito, que a princípio ele vai se destacar como sutil e explícito. Sutil é eu não contratar alguém por ele ser negro, e explícito é eu fazer uma passeata da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, etc, etc. Vamos falar de preconceito racial, de gênero, das origens sociais do preconceito e também das consequências para a saúde. Em um livro que eu publiquei com a professora de vocês, Evelise Galvão, em um estudo, nós percebemos, em um estudo matemático, nós cruzamos a quantidade de suicídios de negros com as buscas no Google, né? Nos estados onde se buscam termos pejorativos em relação a negros, como nigger, né? Que seria um termo pejorativo, né? Nós conseguimos medir, né, um cluster de racismo, e nós aferimos que 30% dos suicídios de negro nos Estados Unidos, eles têm como causa o racismo. Então, você está naquele cenário de sofrimento ali extremo, etc, etc. Enfim, saindo aqui, né, da semana do Setembro Amarelo, é interessante o EAD do semestre passado falou sobre preconceito racial. Legal, já estamos já na mesma bala. E também é o ano, né, de se falar nisso. Aliás, a Associação Americana de Psicologia elegeu esse como o principal tema, né? É o principal tema
esse ano da psicologia. Nós vamos falar também das teorias da agressividade, dos incidentes aversivos, excitação, estímulo, e também os aspectos biológicos do comportamento agressivo. Nós vamos falar também do altruísmo, porque nós ajudamos as pessoas, intercâmbio social de normas, a comparação e avaliação das teorias de ajuda, o benefício, o altruísmo genuíno, ou seja, quando eu quero ajudar porque eu quero ajudar, o altruísmo simulado, quero ajudar porque eu quero aparecer. E por fim, nós vamos falar também de temas aplicados, né? Nesse caso, primeiro, a psicologia social na clínica. Então, nesse caso, a precisão dos julgamentos clínicos podem ser influenciados por fatores psicológicos, correlação ilusória, retrospectiva e excesso de confiança, diagnósticos autoconfirmatórios. Aliás, talvez essa aula eu divida em duas: predição clínica versus estatística, implicação para uma melhor prática clínica, processos cognitivos que acompanham comportamentos, dentre outros, né? E aqui eu quero trazer como debate as novas tecnologias em psicologia, como os aplicativos de terapia digital. Vocês já ouviram falar nisso? Esse é o primeiro, é o tema mais importante, foi, né, o tema mais importante de 2019 da American Psychology Association, e o FDA, né, que é como se fosse o nosso, o CDC, né, que é como se fosse o nosso Ministério da Saúde, a Anvisa, lá dos Estados Unidos, já liberou os aplicativos de terapia digital. A maioria é baseada em terapia cognitivo-comportamental, e essa é uma indústria em ascensão. Aliás, lá fora existe um outro debate também, que é na formação do psicólogo, a possibilidade dele também prescrever medicamentos. Em 3 estados americanos isso já é possível através de uma especialização que o psicólogo faz, e ele pode também prescrever medicamentos. Esse é um outro debate, inclusive a terapia digital. A psicologia social aplicada ao tribunal. Então, por exemplo, testemunho ocular é confiável? Poder de persuasão das testemunhas oculares, né? Tribunal de júri, por exemplo, eu consigo convencer a testemunha de que ela viu o que ela não viu. Exame de pesquisa, feedback de testemunha, fatores que influenciam nas decisões dos jurados, tamanho e composição do júri, dentre outros. E, por fim, 2 temas, né? A questão do meio ambiente e psicologia social comunitária, e mais especificamente o que a gente chama hoje de transtorno de déficit de natureza, né? De estar próximos da tecnologia e longe demais da natureza, práticas sustentáveis. E, por fim, a questão de políticas públicas. Essa é uma área muito forte agora em psicologia. Muitos psicólogos estão virando aí consultores ou mesmo políticos, né? Ou trabalhando em burocracias, etc, etc. E aqui o psicólogo ele serve tanto para desenhar a política pública, para implementar a política pública e também para avaliar a política pública. Esse vai ser o nosso último tema do bimestre. Gente, se está tudo bem, se está tudo a pampa, eu vou ler com vocês a nossa questão de frequência, lembrando que para essa questão de frequência não há certo ou errado, enfim, e também é uma forma de eu direcionar melhor os conteúdos do bimestre, para aferir o que vocês querem mais ver. Aquilo que se sobressair nas respostas é o que eu vou dar mais enfoque dentro todos esses temas que nós vamos falar. Ih, eu não pus a questão de frequência, gente? Espera aí. E agora eu passei vergonha, hein? Vamos lá. Acho que só pus na turma da noite, gente. Perdão. Deixa eu abrir aqui a da noite. Eu vou adicionar já a questão de frequência e peço para daqui 10 minutos vocês responderem ela.
Peço perdão, deu um ruim aqui. Mas eu vou ler a da noite para vocês. Aqui, ó. Na verdade, acho que eu não salvei ela. Bom, daqui 10 minutos ela já vai estar lá no sistema de vocês, tá legal, gente? Ao longo desse bimestre, veremos muitos fenômenos psicológicos e sociais. O foco aqui está em aferir suas condicionantes, causas distais e proximais e também consequências. Nesse sentido, analise a seguir o tema que você mais gostaria de ver nas aulas desse bimestre. Tema A: ferramentas para psicólogos na formulação de políticas públicas, ou seja, identificação de problemas, formulação de política, adoção de política, implementação política e avaliação de política dentro da ótica da psicologia. B: déficit de natureza, saúde mental e sustentabilidade, né? Os efeitos involucrados em estar vivendo longe da natureza. C: consequências do preconceito para a saúde mental e também como vetor da violência. D: Covid-19, determinantes do isolamento social e saúde mental. Aliás, vou passar depois um questionário para vocês. Esse é um tema que eu estou pesquisando junto com um grupo de psicólogos sobre se a personalidade e outros fatores influenciam na decisão do indivíduo se manter em isolamento social e também na adoção das medidas profiláticas de distanciamento. E formas de reduzir a violência policial. Esse é um tema que eu trago diretamente da Associação Americana de Psicologia e quais são as recomendações que a Associação Americana de Psicologia traz para o treinamento de policiais, né? Como nós podemos usar o conhecimento psicológico para diminuir a incidência de violência. E, finalmente, a psicologia e a tomada de decisão jurídica, né? Como o júri é afetado, como os juízes são afetados e como a psicologia explica tudo isso. Exato. Na verdade, o primeiro bimestre, o intuito é preparar vocês com as perspectivas teóricas e com as teorias de médio alcance, e o segundo bimestre é colocar em prática, né? Olhando, observando os fenômenos psicológicos que são caros à psicologia social e comunitária. Gente, eu peço desculpa da questão de avaliação, já vou desligar aqui e correndo colocar, então daqui 10 minutos vocês entrem lá e respondam, por favor. Tá legal, gente? Sexta-feira, no final da tarde, as notas já vão estar todas no sistema. Eu já tenho, como eu mostrei para vocês aqui, as notas, enfim, eu só preciso adicionar. E qualquer dúvida, qualquer outra questão, fico disponível no e-mail, thiago.moraes@uniandrade.edu.br. Gente, obrigado por estarem comigo aqui nessa manhã. Desejo a todos uma semana muito boa, com muitas realizações, com muita prosperidade, com muito estudo, com muito conhecimento, e peço a todos também a manutenção dos cuidados, né, gente? Se puder, não saia de casa, e quem precisar sair de casa, use todas as medidas profiláticas, a máscara, álcool em gel, se afasta da galera, se possível, até aquele protetor facialzinho, é bom, comprei um, nem desconfortável não é. Tamo junto, gente. Paz, amor e união. Até mais. Obrigada, professor. Boa semana. Igualmente. Valeu, prof. Paz.